Irmãos, essa manhã a gente vai conversar aqui sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Ali, à minha direita, à sua esquerda, tem um quadro ali, antigo esse quadro, né, que a gente fez. Ali tem os 5 solas da Reforma Protestante ali, ó. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. E por mais que muitas pessoas já tenham escutado pregações, palestras sobre isso, nunca é ruim lembrar vocês disso, que é algo tão importante, é um tesouro da Igreja Protestante. Aqueles que vão escutar pela primeira vez, né, tenho certeza que Deus vai falar com vocês, mas é bom nós lembrarmos de pilares fundamentais da nossa fé. E é por isso que eu queria iniciar o nosso culto orando. Queria pedir para você fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos, ó Pai, não apenas nos encher com informações sobre a história da igreja, mas nós desejamos que o Teu Espírito fale à igreja. Nós queremos que a Sua palavra ela possa reverberar no nosso coração e que esses solas nos lembre de como o Senhor ama a igreja, de como o Senhor cuida da igreja e de como nós devemos estar comprometidos com aquilo que o Senhor fez no passado. Usa-me nessa manhã, ó Pai, abra os nossos corações para que possamos sair daqui de fatos transformados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu vou tentar dar um resumão do que foi falado aqui nesses dias, né? Nós refletimos de como no tempo da Reforma a igreja havia se afastado das Escrituras, do Evangelho, de como haviam pessoas que estavam incomodadas com certas práticas da igreja do tempo delas. Elas não estavam incomodadas porque elas eram chatas. Elas estavam incomodadas porque elas percebiam que uma coisa que foi entregue gratuitamente por Jesus Cristo e os apóstolos estava trancafiado nas torres da igreja do seu tempo. De que aqueles que estavam capacitados para pregar o Evangelho escondiam o Evangelho das pessoas. A indignação dessas pessoas era essa, que o Evangelho, tendo o poder de mudar a vida de qualquer ser humano, estava escondido do coração dessas pessoas. E aqueles que precisavam ouvir não podiam ouvir e estavam separados dessa boa mensagem de graça, né? A gente escuta histórias de homens como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros. John Hus, inclusive, antecessor de Lutero, quando estava prestes a ser queimado vivo pela igreja do seu tempo, proclamou as seguintes palavras: vocês podem matar o ganso. John Hus, né, a expressão na língua natal alemã, Hus é ganso. Então ele diz, vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Aqueles que duvidam sobre mensagem profética, John Hus profetizou, e 102 anos depois, Martinho Lutero estava ali fixando as 95 teses, né? O Martinho Lutero é um monge agostiniano, seguidor dos ideais desses pré-reformadores, e a gente sabe ali que em Wittenberg, na Igreja do Castelo, Martinho Lutero afixa as 95 teses. Foi o tema da mensagem do Wilker de quinta-feira, né? O teor das mensagens, ela diz que a fé, ela necessita de arrependimento, tristeza e todo tipo de desejo de abandonar o pecado. E o perdão, ele não pode ser concedido de maneira nenhuma por indulgências, por obra humana. Enquanto a igreja do tempo de Lutero se dedicava a angariar fundos para construir a Basílica de São Pedro,
Se você for a Roma, você consegue vê-la. Os irmãos estavam preocupados em construir uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Por isso, eu vou mudar a ordem dos solas aqui no meu sermão, então você não pode olhar para lá não, senão você vai confundir. E eu queria começar com o primeiro sola. Os irmãos que estão anotando aí, continuem anotando. De vez em quando eu vejo gente, o que você falou lá? Eu falei, gente, nem eu estou sabendo mais o que eu falei, mas anota aí. Somente a fé, sola fide, é um dos 5 solas. O Lutero, ele tinha experimentado na vida dele tamanha angústia por causa dos seus pecados. Vocês já escutaram a história, foi repetido aqui várias vezes, que o Lutero ia se confessar, ia ao confessionário para poder se purgar dos seus pecados por meio da confissão de fé, e ele, ao voltar-se desse ato, lembrava de mais um pecado. E isso atormentava, porque por mais que ele falasse os pecados que ele lembrava que ele cometia, sempre ele lembrava de mais um. E se ele tinha um pecado, ele não estava diante de Deus de maneira justa, de maneira digna. O medo que Lutero tinha de Deus era tamanho que uma simples falha colocava em xeque toda a fé dele, toda a crença em um Deus bom e salvador, um Deus misericordioso. Por isso as confissões de pecados, por isso os altos flagelos. Há histórias, gente, de que algumas vezes Lutero era encontrado em seu quarto desmaiado, não acordado, de tanto se flagelar. Os longos jejuns, tudo isso a fim de que, de alguma maneira, pudesse conquistar o favor de Deus, pudesse se apresentar digno diante de Deus. Isso se assemelha muito com os dias de hoje, quando que nós, com as nossas boas obras, tentamos nos apresentar diante de Deus justos. Olha, Deus, como eu oro. Olha, Deus, como são longos os meus jejuns. O outro lá fez jejum de televisão, eu faço jejum completo, bíblico. Olha, Deus, como eu vou à igreja todos os domingos. Olha, Deus, quantos livros eu leio. Olha, Deus, eu não assisto filme tal, série tal. Olha, Deus, como... Todas essas tentativas de autopurificação, elas têm um princípio de justiça, mas que quando elas assumem um lugar no nosso coração de autojustificação, elas se tornam tudo trapo de imundície, nada vale diante de Deus, porque nós somos falhos em nossas obras. Por mais que nós nos esforcemos, tenhamos sinceridade no nosso coração, há pecado na nossa santidade. Isso mancha, ou seja, nós não podemos nos achegar diante de Deus pelos nossos próprios méritos. Então, a criação severa de Lutero, entre tantas outras coisas, fazia ele ter essa dificuldade com a ideia de ser aceito diante de Deus. Mas quando ele lê Romanos, capítulo 1, 17, a palavra de Deus diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero, então, percebe que a justiça de Deus, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé. A justiça de Deus é aquela que nós recebemos de Deus. É uma justiça imputada. Enquanto na cruz os nossos pecados são imputados, ou seja, transferidos para Cristo, para que Ele possa sofrer condenação no nosso lugar, no Evangelho, a justiça de Cristo é imputada ou transferida a nós, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus de maneira justa, santa, inocente. Como você pode ser encontrado diante de um Deus santo e justo de maneira digna? Somente se Jesus compartilhar a sua dignidade, a sua justiça com você. Mas graças a Deus, porque o Evangelho é essa boa notícia, de que em Cristo Jesus nós somos aceitos. Nós cantamos isso aqui várias vezes essa manhã, de que nós fomos adotados, que nós fomos aceitos, que nós fomos limpos, nós fomos purificados. O que é isso? Justiça de Deus. Nós somos
justificados, inocentados, enquanto havia um perigo de nós sermos declarados culpados diante de Deus definitivamente e eternamente, o que vem de Deus é um ato de misericórdia, um ato que nos inocenta. Você está livre de condenação, Romanos capítulo 8. Você agora é digno, não por causa das suas obras, mas por causa daquilo que Cristo fez naquela cruz. Então nós nos alegramos em celebrar a doutrina da justificação pela fé, porque ela fala de uma obra que foi feita por nós, a qual nós seríamos incapazes de fazer por nós mesmos. Que fique claro, o sola fide. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça de Deus vocês são salvos, mediante a fé. Essa fé que nós temos, é a fé que é confiança, é a fé de um cristão, não é a fé ou a crença de demônios. Não é a crença de demônios que sabem quem Deus é, que sabem não só do caráter de Deus, mas do poder de Deus, das possibilidades de Deus. Não é esse tipo de crença, de saber, mas é a fé que é confiança, que é abraçar, que é se unir a Jesus. Nós precisamos proclamar nos dias de hoje, sola fide, porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão proclamando autossalvação, onde elas com as suas obras estão de alguma maneira tentando se salvar, e nós dizemos, não é possível que o homem se salve, ele precisa de um Salvador, e nós precisamos ter fé, somente uma fé nesse Jesus. O segundo sola que nós possamos pensar é somente a graça. Se a fé é o meio pelo qual nós nos achegamos a essa salvação, a graça é o recurso divino. Lembrar vocês de novo de Romanos, capítulo 8, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vai decorar esse versículo até o final desse culto. Como a justiça divina, ela poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Como que nós podemos ser considerados inocentes se rotineiramente, diariamente, nós ainda cometemos pecado? Como poderíamos ser salvos sem ser condenados pela lei de Deus, se todas as nossas obras, elas testemunham diante da lei de Deus que somos pecadores, merecedores da ira de Deus? O segredo é o Evangelho, a encarnação, a morte, a ressurreição, a oferta de graça. Graça é a justiça do Evangelho que só pode ser alcançado por meio da fé. Graça é aquilo que Deus faz. Graça é você não merecer. E por mais que você fale assim, eu sou uma boa pessoa, eu pago os meus impostos, eu faço tudo correto, você não merece. Eu costumo dizer que pensar um pouco a respeito do nosso estado de miséria nos ajuda com a doutrina da graça. Quando Adão pecou, nós fomos considerados culpados diante de Deus. Há um pecado herdado, é uma dívida herdada. Adão pecou, agora todos os seus filhos estão condenados por esse pecado. Não somente isso, mas o pecado que entrou em Adão e Eva é o pecado que habita em nós. É o pecado nas nossas entranhas. É o pecado, é a carne militando contra o espírito. Por mais que você pudesse viver uma vida inteira sem pecados, sem falar alguma coisa, sem pensar alguma coisa contra a lei de Deus, sem agir de maneira que viole a lei de Deus ou qualquer uma dessas coisas, a sua natureza ainda é pecaminosa. Isso já seria o suficiente para que Deus pudesse simplesmente o retirar
da sua presença, condená-la eternamente. Nós não pensamos sobre isso. Lutero pensava muito bem disso. Talvez seja por isso que ele tenha uma ideia de graça muito elevada, porque ele sabe o tamanho dos seus pecados. Quando nós achamos que somos boas pessoas, achamos que os nossos pensamentos, quando nós nos enganamos, nos auto-enganamos, nós corremos para longe da ideia correta sobre a graça de Deus. A verdade é que Deus não nos devia nada, como diz John Piper. Deus não nos devia o céu. Você pode falar, mas eu mereço estar no céu. Você não merece estar no céu. O céu não é sua criação. O céu não é um lugar que você tem por herança, por direito. A herança que você tem é a herança do seu pai Adão. E o seu pai Adão comprou um terreno muito grande no inferno. É lá que você precisa estar. É lá que é o lugar onde você merece de fato de origem. Você estava condenado a esse lugar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem clara de que você, por mais que tentasse, você não conseguia sair desse abismo. Você não conseguia sair. Você não conseguia quebrar as correntes do pecado. Você não conseguia, por quê? Porque a Bíblia diz várias e várias vezes que o seu coração era um coração de pedra, você estava morto em seus delitos e pecados. A graça de Deus é Deus generosamente e livremente agindo a favor de pecadores, a favor dos seus inimigos, convertendo-lhes o coração, quebrando todas as barreiras, criando circunstâncias, ocasiões para que você pudesse experimentar as boas novas do Evangelho. Você não merecia. Você era um gentio, você não ficou claro isso? Você era um gentio, você não era povo. Mas por causa do Evangelho, agora Deus chama o não povo de povo. Deus chama aqueles que não eram descendentes e agora fala, vocês são meus filhos. As barreiras, os muros que nós construímos, as folhas que nós nos cobrimos, todas elas foram arrancadas e nós nos vimos diante de Deus nus, sem nada. Então Deus graciosamente nos cobre com seu sangue, nos dá um novo coração, desperta a nossa consciência. Você já leu Romanos capítulo 1? A condenação de Deus sobre aqueles que, os filhos da desobediência, aqueles que se afastaram de Deus, é justamente a capacidade de se afundar ainda mais em seus pecados, em sua disposição mental obscurecida. Pense bem como Deus foi gracioso com você, meu irmão. Todos nós aqui éramos inimigos de Deus. Todos nós, mas Tiago, eu cresci num lar cristão. Uma hora o Evangelho fez sentido para você. Crescer num lar cristão não garante nada, se Deus não despertar o seu coração, se não abrir os seus olhos. Mas olha só, você está aqui escutando o Evangelho? Você se interessa por isso, você percebe que tem necessidade de Deus. Se não fosse a graça de Deus te chamando para essa realidade, você permaneceria como todos os outros. Mas a graça de Deus é essa mensagem de que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Olha só o que o texto de Hebreus, capítulo 10, 29, eu vou ler na NTLH, ele diz, então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança? O que vai acontecer com essas pessoas que desprezam a graça de Deus, que desprezam o sangue de Jesus, da nova aliança que os purificou? E o que acontecerá com aqueles que se insultam contra o Espírito de Deus que os ama? Imagine como será ainda pior o castigo dessa pessoa. Imagine isso. As pessoas que desprezam a graça de Deus, as pessoas que falam, não, eu não preciso ser salvo, eu não preciso que Deus crie um coração, eu sou uma folha em branco, eu aprendi, eu consegui aprender a fé, eu cheguei até aqui pelos meus próprios recursos e meios. O que será dessas pessoas que confiam em si mesmo? O que será dessas pessoas que não têm uma consciência de que elas são salvas pela graça de Deus? O que será dessas pessoas? Será um dia terrível quando elas caírem em si. Mas graças a Deus, porque nós percebemos que a graça precisa ser enfatizada mais uma e mais uma vez. Não, homens não podem te salvar, você não pode se salvar, somente Deus pode te salvar. Terceiro sola dessa manhã é o solus Cristo. Quando
o Lutero percebeu toda essa doutrina de que estavam esvaziando o significado da fé, o significado da graça, ele percebeu que o que estava se esvaziando era a suficiência de Cristo. De que Cristo não era mais suficiente para aquelas pessoas. De que era necessário agora papas, homens, o alto clero. De que a igreja ensinava de que a relação com Deus necessitava ser intermediada por homens. Que as nossas orações, os nossos pedidos de perdão de pecado, que tudo, que a nossa fé, que tudo precisava agora ser mediado por um desses homens, que inclusive assumiam papéis tão poderosos na terra, a ponto de se equipararem ao próprio Deus, que era o caso do Papa do seu tempo. A ponto de que o Papa poderia, com uma assinatura, libertar almas do purgatório. Tão poderoso era. Pense nos dias de hoje, onde homens assumem lugares que nunca lhe pertenceram, de, nessa terra, promoverem as suas próprias autoridades, os seus poderes, e dizerem para as pessoas: ai de você tomar essa decisão sem me consultar. Ai de você se eu não colocar a mão sobre a sua cabeça e não te abençoar. Ai de você se mudar da minha igreja. Ai de você se fizer isso ou aquilo. E como nós fomos acostumados a pedir bênção para homens. E de colocar essas pessoas em um lugar que só Cristo poderia ocupar nos nossos corações. Solos Cristos, somente Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possa ser salvo. Não há papas, pastores, apóstolos, profetas e o que for. Somente Cristo pode nos salvar. Só Ele pode nos levar para a presença de Deus. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Não há outros caminhos, não há outras pessoas, outros recursos. Somente Jesus pode nos levar a Deus. Só Ele pode mediar nossa comunhão com o Pai. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Não há nada que possa fazer nossa comunhão. Pastor, ora aí que você pode fazer com que as minhas orações sejam escutadas por Deus. Não, só existe um mediador, só um que pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Você quer ter comunhão com Deus, o Pai? Somente Jesus, nenhum outro homem, nenhum outro Deus. Não há santos, não há santos. Santos não podem fazer isso. Eu vou orar para o santo tal, que ele me ajuda a construir a minha casa. Eu vou orar para o santo tal, que ele me ajuda a arranjar uma pessoa para me casar. O santo tal vai falar com Deus para ele me abençoar minha família. É a loucura. Isso é uma loucura, é um delírio. Porque somente Jesus Cristo pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Nenhum homem, nenhuma pessoa que pisou nessa terra, por mais santa que ela possa ter parecido, ela não pode fazer isso. Ela não está mais perto de Deus do que você. E ela não tem as dignidades e as qualificações que só existem em Jesus. Naquele tempo era necessário proclamar isso, hoje de novo. Não pode uma pessoa achar que ela, ao pedir ajuda, vou fazer uma oração aqui, mas eu vou chamar esse daqui para me ajudar aqui em oração. Não faz sentido. Você não pode conhecer pessoas que estão tentando se relacionar com Deus e não dizer para elas, falar assim, não, você pode, vai por Jesus. Pega Jesus, ou fala com Jesus. Vai por intermédio de Jesus, unido com Jesus. Porque não tenta pegar esses elevadores aí não, que eles não chegam no andar lá não.
Não vai por isso, não. Só Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça de Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16, na NVI diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Jesus Cristo. Não há sacerdotes. Eu vou pedir o sacerdote orar por mim, pedir perdão nos meus lugares pelo meu pecado, fazer a oração. Não. Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós não precisamos de outros sacerdotes que façam isso por nós. Não há nenhum homem que tenha essas qualificações. Somente Cristo é a reação da reforma contra a igreja do seu tempo, uma igreja secularizada, contra os sacerdotes que afirmavam posições especiais por meio de sacramentos, por meio de tantas coisas, objetos e tantas outras coisas. Faça isso para que isso possa te levar no outro. Era quase impossível ter comunhão com Deus, ser aceito diante de Deus e qualquer outra coisa. Cristo é central na reforma e as pessoas, por mais que elas sejam homens de Deus, mais que eu admire o Tim Keller, o John Piper, o Jonathan Edwards, são homens. São homens usados por Deus. Nós não podemos dar no nosso coração um lugar para essas pessoas que elas não podem ocupar, elas não têm capacidade. Nem o seu marido não pode ocupar esse lugar, o seu filho não pode ocupar esse lugar. Você precisa lembrar dessas verdades. Somente Cristo. Somente Cristo é o rei do seu coração. Somente Cristo é esse que pode preenchê-lo, te guiar. A sua submissão é 100% a Cristo. Nenhum outro amor pode ser dividido com Ele. Ele precisa ser tudo, porque senão todos os outros, por mais lícito que possa parecer, serão inimigos do Cristo, inimigos do crucificado. E Deus não compartilha sua honra e sua glória com ninguém. A gente falou sobre a doutrina da fé, a doutrina da graça, a doutrina do Cristo, mas nenhuma delas seriam possíveis sem a doutrina das Escrituras. Solas Escrituras, ou somente a Bíblia, ou somente a Palavra de Deus, é esse pilar que sustenta tudo isso que nós falamos até aqui. Se a Bíblia não fosse compartilhada, se a palavra de Deus não fosse fomentada, o que seria de nós? Nós não poderíamos desenvolver essas ideias, essas doutrinas, a teologia, nós não poderíamos olhar para a Escritura e dizer para a pessoa, não, isso que você falou não faz sentido aqui não. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, olha o que Jesus diz, o apóstolo Pedro disse. Nós nunca poderíamos questionar outras autoridades se a palavra de Deus não fosse a nossa autoridade suprema. A Carla falou isso muito bem aqui nessa manhã. Nós podemos ler a Bíblia no nosso idioma. E num tempo em que as pessoas... É um absurdo. Um alemão escutando um padre lendo em latim. Não faz sentido. Se não faz sentido para você, que é brasileiro, português, e o latim tem algumas palavras, imagine para um alemão. Nós escutamos o Evangelho no nosso idioma. A Bíblia está traduzida. Tem gente que fala, não gosto de versão tal, nós temos revisada, atualizada, tudo. Do jeito que você precisar, nós temos uma tradução da Bíblia para você ler, para você pautar a sua vida, para você obedecer a Jesus. Você pode escutar um pregador falando o Evangelho, mas você pode ir para a sua casa e escutar as palavras de Jesus. Você pode comparar as palavras que são poderosas para libertar os cativos. Somente a Bíblia
somente as escrituras, só a escritura, nenhuma tradição, nenhum catecismo, nenhuma confissão, nenhum pastor, nenhuma congregação, batista, presbiteriano, seja o que for, nenhuma dessas coisas ocupa uma posição última de autoridade. Nós ficamos com a palavra de Deus. Essa é a diferença. A palavra de Deus é a nossa doutrina, a nossa régua, a inspiração de tudo que nós falamos, praticamos. O Van Hooser usa a expressão práticas canônicas, ou seja, tudo que nós fazemos porque nós encontramos naquilo um princípio bíblico. E é isso que faz as coisas terem tanto valor para a gente. Porque nós fazemos, por que vocês cantam? Porque a palavra de Deus nos leva a cantar. Por que vocês pegam? Porque a palavra de Deus, por que vocês só ficam no grupo? Porque a palavra, tudo que a gente faz, a gente encontra um princípio nas Escrituras. E quando a gente é confrontado com o princípio das Escrituras, que vai contra uma prática da igreja, o que nós fazemos? Somente as Escrituras. Ah, mas aqui era 100 anos que fazia isso. Mas é com as Escrituras. Mas aí o que vai ser do pessoal que fazia 100 anos atrás? O problema é deles. Daqui para frente a nossa consciência está cativa à palavra de Deus, somente as Escrituras. Ah, mas o meu marido falou, somente as Escrituras. Meu pastor falou, somente as Escrituras. É a carta, igual aquela carta do Uno. Mais 4. A pessoa vem que seja mais 4. Fica injogável o negócio. E é a gente. As Escrituras. Ah, não, mas é 1000 anos atrás, não sei quem falou, não sei... Eu não quero saber, rapaz. O que a palavra de Deus diz hoje? A palavra fala hoje. O Espírito Santo continua fazendo com que essa palavra de Deus tenha vida para nós. Então, se a igreja do tempo do Lutero lá escondia a palavra de Deus, a gente precisa pensar se a igreja evangélica do nosso tempo não faz a mesma coisa. Você vai porque pegar a igreja católica de lá e católica daqui é fácil. Já houveram mudanças, mas como a igreja evangélica se tornou essa igreja, a igreja aqui, ó, que os reformadores tanto combateram. Isso aqui, é isso que você tem que pensar. O inimigo do evangelicalismo bíblico não é o catolicismo romano do nosso tempo, é o evangelicalismo do nosso tempo. É o cara que prega lá todo dia na televisão, é o programa de rádio, essas músicas aí. Isso é muito mais perigoso para a igreja evangélica do que, sei lá, o Papa lá, o 10º não sei o que lá. Por quê? Porque nós estamos ocupando cada vez mais lugares na sociedade, e como diz aí no ditado mais chulo da rua, falando groselhas e groselhas aí, confundindo pessoas e atrapalhando o trabalho. Por isso a gente precisa afirmar somente as Escrituras, trazer a Escritura de volta para o púlpito, pregações fortes, músicas bíblicas, discipulado centrado na palavra de Deus. Então você deveria pensar em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é sagrada, é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. A Bíblia é inspirada por Deus, é um recurso deixado por Deus para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade, e quando nós lemos as Escrituras, o Espírito Santo nos ilumina. Ele fala, João capítulo 14 diz: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Você não pode só ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, para que ele possa te ajudar a lembrar, iluminar o seu entendimento. Esse é o ensino dos apóstolos. O apóstolo Paulo, orando à igreja, aos Efésios, ele diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da glória da herança dele nos santos. Que o nosso coração, os nossos olhos, eles possam ser iluminados, para que a gente olhe para as Escrituras e veja
com esperança, com alegria, com fome, aquilo que Deus deixou para nós. O Luiz pregou uma coisa que eu acho tão interessante, como que nós somos capazes de... a gente fica escutando essas coisas que são tão importantes e a gente vai se... não, é a mesma coisa. É a mesma comida. Isso aqui é evangelho, meu irmão. Você tem que ter fome disso todo dia. Você tem que ter prazer de comer isso aqui todo dia, de se alimentar da palavra de Deus todo dia. E perceba, e olhe, e faça aquilo que a minha mãe me ensinou. Olha, você está reclamando aí do arroz e do feijão, mas existem pessoas que não têm arroz e feijão. E por mais que isso pareça ser uma coisa tão antiga, você fala, não pode fazer isso com a criança, não. Isso me deu um senso de que eu tinha algo bom e que muitas pessoas não tinham. Se você tem o Evangelho, se você tem as Escrituras, lembre-se, há pessoas que não têm isso. Você pode valorizar isso, você pode se lembrar disso. Sua Bíblia é a palavra de Deus. Você deve ler a Bíblia todos os dias. Tiago, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, compra um devocional. Você vai ler um versículo, leia a Bíblia, leia a porção das Escrituras, para que você possa viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. E por último, e esse está na ordem, só lhe deu glória, ou só a Deus a glória. É o pilar que tem que fazer os nossos olhos olhar para lá. O homem foi criado para a glória de Deus. Lembre-se disso. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para outra coisa. Você foi criado para glorificar a Deus. Este é o ensino do Novo Testamento. Esse é o ensino do Antigo Testamento. Olha só o que as Escrituras dizem, Isaías 43:7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, Deus nos criou para a sua glória. Romanos capítulo 11:36 diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Deus é o autor, o consumador da história, da nossa fé, todas as obras, tudo aquilo que a humanidade experimenta, de alguma maneira aponta para esse Deus glorioso, esse Deus sábio, esse Deus justo. Tudo isso deveria levar a gente a fazer louvores, canções, poesias, peças de teatros e etc. Tudo para que, de alguma maneira, nós pudéssemos louvar a Deus. Fazer a gente gastar o nosso dinheiro, a gente sair da nossa casa, a gente fazer programação, ir na casa dos outros. Por que você está fazendo isso? Para que Deus seja glorificado na minha vida e na minha história. Porque é isso. No final do mundo, no final de tudo, e no começo de todas as coisas, nós olharemos para Deus e nós entoaremos um louvor de glória e santidade para Ele. No final dessa peça de teatro, se a gente pudesse fazer isso, nós temos um herói, nós temos alguém que recebe os nossos aplausos, que a gente, ao contemplar toda a história, olha para ele e fala, digno és de receber louvor, glória eternamente. Nós nascemos para isso e nós vivemos para isso também. Isso parece ser tão normal. Tiago, é uma coisa tão... Isso é básico. Não é básico. Porque a igreja romana, ela exigia naquele tempo uma devoção aos santos, uma devoção ao clero, que quase se equiparava à glória que deveria ser oferecida somente a Deus. Homens se humilhando diante dos outros, beijando seus pés, suas mãos, suas relíquias, abaixando as suas cabeças, servindo como se estivessem servindo um Deus. Se isso era um absurdo naquele tempo, nos dias de hoje também é. Porque é a mesma coisa que nós fazemos. Pastores que são semideuses, celebridades, pessoas que cantam. Você gosta da música da pessoa? Isso não deve levar você a adorá-lo. Ai, meu Deus do céu, é o fulano que está aqui. Meu Deus, eu me prostro. Olha só, eu trouxe meu filho aqui para te ver, eu dei o nome do meu filho. Segura a sua onda. Esse louvor, essa glória, você só deve dar a Deus. Você não pode tratar um homem dessa maneira, e os homens também não podem achar que isso é normal, receber louvor e glória de homens
e achar que isso é uma coisa normal. Nós não estamos aqui para isso, para chamar a atenção para nós mesmos. Nós estamos aqui para chamar a atenção para Deus, que é o único digno de honra e glória. Nem papas, nem cardeais nós devemos reverenciar dessa maneira. Quase a adoração. Eles vão dizer, não é adoração, não é adoração aos santos, não é não sei o quê, mas o falar, o agir demonstra que nós tratamos essas pessoas, adoramos a elas, glorificamos a elas, tratamos como divindade. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmos 4, versículo 2 diz, ó homem, até quando tornarei a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscarei a mentira. Até quando nós vamos dar glória e adorar coisas, objeto, o dinheiro, sua profissão, um time de futebol, um político? Até quando nós vamos tratar essas coisas e pessoas como se eles fossem deuses? Que todos os ídolos caiam. Caiam hoje no seu coração, que todos os ídolos sejam destroçados, que todos os ídolos sejam transformados em pó, que você tenha noção de que no seu coração nenhum outro ocupa lugar, somente Deus, a Ele honra e glória. Queria concluir, para não ficar pesado o clima, né? Lembrar você do que nós falamos aqui, somente a fé. Somente a fé. A fé é um dom de Deus. E é por meio da fé que nós abraçamos o Evangelho. Somente a graça é o favor de Deus, é a ação de Deus, a benevolência de Deus, encontrando pecadores como nós, pessoas que não mereciam, nos fazendo, nos tornando dignos, justos. Nós que estávamos longe, distante, podemos cantar hoje, celebrar. A palavra de Deus fala coisas como que Deus nos considera como seus embaixadores. Em nome, aqueles que eram inimigos de Deus, hoje podem ser embaixadores, representantes de Deus nesse mundo. Tamanha misericórdia de Deus. Nós queremos dizer que somente Cristo. Nós adoramos a Cristo, cantamos para Cristo, pregamos a Cristo. Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso Salvador, é Cristo o nosso Senhor, Deus e Rei. Nós cantamos para Ele, nós amamos a Jesus, nós nos prostramos diante de Jesus e sabemos do grande privilégio que é ser encontrados como amigos de Deus. Somente a Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Exija isso dos seus líderes. Exija isso na sua casa. Não coloque como tradição da sua casa, da sua vida, coisas que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Seja bíblico. Quando a pessoa falar assim, mas eu acho, não sei o quê, você escuta, ok, beleza. Mas regra para a sua vida é a palavra de Deus. Tiago, mas a palavra de Deus, os estudos, as pessoas, os filósofos, a sociedade, cala a boca todo mundo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável. Que se cale toda boca, que todos sejam considerados culpados diante da lei de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas é porque antigamente eu fico com a palavra de Deus, meu irmão, você não está entendendo não? É Gênesis, Apocalipse, isso aqui para mim é vida. Mas você não pode falar mais isso. Mas é porque você não pode crer numa coisa, não, que isso aí está muito ultrapassado, isso aí é coisa de gente antiga. Isso é questão de fé. Questão de fé, eu creio nisso, você não está entendendo? Não é porque eu estou vendo lógica, é porque eu creio nisso, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. É a palavra de Deus, Deus falou, Deus inspirou pessoas para escrever, eu creio nisso aqui. Eu creio. Mas você crê no inferno? Creio. Eu creio no inferno, eu creio em tudo que a Bíblia está falando aqui, meu filho. Que a gente vai receber um novo corpo, é só loucura que eu creio. É novos céus e nova terra, eu tinha um coração morto, e aí no momento da minha fé eu nasci de novo, não vi nada, eu estou só crendo. Não estou sentindo, estou só crendo. Isso aqui para mim é fé. Eu não abandono, isso aqui é a palavra de Deus. Eu lembrei, eu estava conversando com alguém que falou sobre isso, né? Eu acho que foi com o Fernando.
A gente tem Bíblia de tudo quanto é tradução. Os irmãos no passado tinha pedaço de Bíblia. Você não está entendendo o que é isso? Pedaço, uma folha rasgada. Embolaram um papel, colocaram dentro do travesseiro, colocaram dentro da prisão lá, o cara só tinha um pedaço lá. O cara converteu, Deus fez a obra na vida dele, meu irmão. Foi o fundamento, um pedaço mudou a vida de um homem. Imagina a palavra inteira, o que pode fazer com a gente? Valorize a palavra de Deus. E por fim, que Deus seja glorificado em tudo que a gente faz. 508 anos de reforma não é para a glória de homens. Lutero, Zwinglio, Melanco, Calvino, esses caras, tudo homem. Se não tivesse eles, teriam outros. A gente precisa saber disso. Se não fosse eles, seriam outros. Mas a gente não pode falar que seria outro Deus. Deus é o mesmo, o autor da nossa história. Se a gente pode cantar, glória a Deus. Se a gente pode pregar o evangelho livremente, glória a Deus. Se a gente pode ler livro e no seu... glória a Deus. Se alguém da nossa família é salvo, glória a Deus. Se a gente não conseguiu evangelizar alguém, Deus também seja glorificado. Toda a glória e honra para Deus. Ele é o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, o alvo da nossa fé, o sustentador da igreja, aquele que cuida, que edifica, que nós possamos nos lembrar disso. Ser um protestante, não estou falando nem de ser um reformado. Ser um protestante é ter ideia do que esses 5 pilares, essas 5 doutrinas representam para nós. Todo protestante, um assembleiano, o adventista lá, adventista não, o outro lá. Me caí nessa, você me desconcentrou, Diogo. O luterano, Deus me perdoa, eles fazem boa música, mas todos eles precisam ter esses princípios fundamentais da igreja. A igreja seria outra, com certeza. Amém?